tarde a Boa todos. tarde. Para vocês terem acesso depois, tá? A gente vai pedir para que os microfones sejam desligados, para que não tenha interferência. Quando vocês quiserem falar, é só clicar na mãozinha que a gente tem logo abaixo aí, próximo à câmera, o microfone, tá bom? No mais, uma boa aula, uma boa oficina, né, para todos nós. Obrigado, Daí. Obrigada. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu sou professor de palhaçaria nessa oficina que faz parte do projeto Rede Empoderamento para a Terceira Idade. E a gente hoje completa a nossa 4ª aula. E hoje ficou combinado a gente dar seguimento ao conteúdo que é a respeito de figurino e maquiagem. As outras aulas a gente fez algumas atividades mais voltadas para o desenvolvimento ativo, e hoje a nossa aula vai ser um pouco mais passiva, né? Vai ser uma aula onde será basicamente teórica, e em determinado momento, quem quiser fazer perguntas vai ter essa oportunidade. Então, gente, o palhaço, ele é um ser que surgiu há muitos e muitos anos atrás. E o que a gente conhece hoje, que é aquele ser com nariz vermelho, a bochecha vermelha, com roupa larga e tudo, ele surgiu na Europa, tá? Essa é a nossa herança. Mas há registros desse ser palhaço em outras culturas, na cultura oriental, por exemplo, na China, né? Na Índia, por todo o planeta. Às vezes levam nomes diferentes, mas o papel dele na sociedade é semelhante. Então, na Inglaterra, a história é o seguinte. Alguém tem ideia por que o nariz do palhaço é vermelho? Alguém quer falar aí? Para chamar mais atenção, não sei, para dar cor. Pode falar, não tem certo nem errado. Pode falar. Essa é uma boa observação, daí. Porque o vermelho ele chama atenção, né? Tanto que na tourada eles usam aquela cor para atrair a atenção do touro, não é isso? De fato, é uma cor muito chamativa. Mas a questão do palhaço ter o nariz vermelho é por causa do fluxo sanguíneo. Porque a história, reza a lenda que é o seguinte. Tinha um domador de cavalo que trabalhava para a ala marcial na Inglaterra. E vocês já repararam que quando está muito frio, as bochechas ficam rosadas e o nariz também fica rosado, né? Só que no dia que aconteceu o fato que eu vou contar para vocês agora, essa pessoa que tomava conta dos cavalos do exército, ele tinha tomado umas birita a mais, tinha tomado uns uísque a mais. E aí parece que o comandante pediu para que ele fosse lá colocar rédea nos cavalos, e com isso, ao invés de ele colocar de uma forma sóbria, ele colocou de uma forma completamente atrapalhada. E isso fez com que as pessoas morressem de rir. Então, onde treina o cavalo é uma espécie de picadeiro, né? E ali ele começou a se atrapalhar, o cavalo correndo com ele, etc. e tudo e tal, e ele caiu de cara na neve, e no que ele levantou com um olho para cá, outro para lá, a roupa toda atrapalhada, e foi daí que surgiu o palhaço.
aqui no Ocidente. Isso é uma das lendas, tá? Bom, o palhaço, como é que eu posso dizer? O palhaço somos nós, isso eu já falei para vocês, né? E essa questão de ser o personagem, ela não faz sentido, porque não desvincula uma coisa da outra. Então, voltando para a questão do nariz vermelho, o nariz, a gente agora já sabe por que ele é vermelho, segundo essa tradição que vem da escola europeia, que é o que a gente recebeu aqui no Brasil, né? Então, ele é vermelho por causa desse sujeito que estava no frio, estava bêbado e etc. e tal. E aí, esse palhaço, ele tem um nome. Ele é como se fosse assim, é uma distinção. Existem dois tipos de palhaço. Tem um que a gente chama de palhaço Augusto, que é esse, que é o atrapalhado, e o outro que é o branco. Ele leva esse nome porque ele representa a autoridade. Né? Mas todos dois são idiotas, todos dois são paspalhos, tá? Então, olha só, nós já vimos duas coisas. A gente já viu por que o palhaço tem o nariz vermelho e que existem dois tipos de palhaço. Existe o palhaço Augusto, que é o atrapalhado mesmo, é o ingênuo, que ele representa a criança interior e etc. e tal. E o outro palhaço que chama Branco, que ele representa a autoridade, que ele representa a falta de paciência, etc. e tal. Esse leva o nome de Branco. Então, já aprendemos duas coisas. A terceira coisa que nós vamos aprender é que o nariz vermelho ele é a menor máscara do mundo. Então, quando existe até uma tradição que a gente não coloca o nariz na frente das pessoas. A gente faz toda uma cerimônia de esconder, colocar o nariz e quando a gente aparece, a gente liberta todo aquele nosso lado ingênuo, aquele nosso lado emotivo, aquele nosso lado de não raciocinar, de ser atrapalhado, de aceitar os erros, de aceitar a gente ser como é. Então, o que a gente mais vê por aí é palhaço Augusto, que é esse, do nariz vermelho. Porque o palhaço branco ele tem uma outra veste. Já já a gente vai chegar nessa questão aí da veste, do figurino. Então, essa máscara, ela revela, que ao contrário das outras, por exemplo, do Carnaval de Veneza, que as pessoas colocavam máscara, né? Ali ela esconde, né? A pessoa fica escondida atrás da máscara. No caso do nariz, não. Quando eu coloco, ele revela o meu lado mais paspalho. E aí que está a graça da coisa. Então, ó, já aprendemos 3 coisas. Por que o nariz é vermelho? 2 tipos de palhaço, o Augusto e o branco. Eu vou ficar só atento ao Augusto, tá? Uma outra oportunidade eu vou falar sobre o branco, para não confundir. E a questão que a máscara... o nariz é a menor máscara do mundo, porque ela revela o nosso lado interior. Tá certo, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá bom, então vou seguir. Porque muitas pessoas acham que o palhaço é aquela pessoa que é engraçadinha, que faz piada, que etc. e tal. Mas, se a gente for analisar, de acordo com os estudos, né, da palhaçaria e tudo, essa pessoa que tem uma coisa já engessada, pronta, né, assim, que é o contador de piada, na maioria das vezes ela chega a ser uma pessoa intransigente. Porque de trás dessas piadas sempre tem algum contexto que não é uma coisa que é legal. Às vezes é preconceituosa, entendeu? Que é completamente ao contrário do palhaço. Vocês lembram que a gente estava fazendo a brincadeira do sim, através do improviso? Foi a nossa primeira brincadeira. Que a gente tinha que construir uma frase, essa frase não podia fazer, não necessariamente podia que ter um contexto, ela podia ser toda atrapalhada. Por quê?
A gente não programa nada, é tudo no improviso, entendeu? Então, se surgir uma situação, essa situação para mim vale ouro. E é muito legal isso, quando a gente está em cena, porque aconteceu e eu seguro aquilo ali, né, com uma coisa mais preciosa para dar continuidade à minha atuação, à minha intervenção, se for o caso, né? E por falar em intervenção, eu cheguei a comentar com vocês também a respeito de quais são os espaços que o palhaço atua, né? De fato, ele é um ser que ele é muito eclético. Se a gente pensar, ele faz mais intervenção do que ele usa o seu... Porque, assim, é até estranho falar assim, qual que é o espaço dele? O espaço dele são todos os lugares, né? Mas existem duas categorias de palhaçaria que a gente pode considerar como se fosse um lugar adequado. Que lugar é esse? Um é o circo e o outro é o teatro, que seria um lugar que não é uma intervenção, e sim um local apropriado de atuação. Agora, todos os outros demais lugares que ele está presente, por exemplo, a gente vê na rua, né? A gente vê em praça, a gente vê ele em semáforo, a gente vê ele em hospital, a gente vê em asilo, a gente vê em todos os locais possíveis, shopping, festa de criança, e por aí vai. Então, isso aí está mais ligado à intervenção, que não é o lugar que a gente pode dizer apropriado, né, que a gente conhece, que é o circo e o teatro. E é legal falar sobre isso também, que existe uma grande diferença do palhaço de circo para o palhaço de teatro, né? O palhaço de circo, a gente tem uma coisa que é conhecida, a tradução é como se fosse entrada. A gente entende como reprise. E tem um nome em inglês que a gente escreve G-A-G, que é gag, que são as famosas gags de palhaço. O que é isso? É porque, antigamente, eles construíam um número, né? E aí esse número, em um determinado momento da história, alguém pegou e começou a escrever esses números e meio que registrou, né? Se a gente pensar assim, ó, na nossa cultura musical, por exemplo, que é uma coisa que eu já estudei e conheço melhor, só a caráter de ilustração. A gente sabe que o Heitor Villa-Lobos ele fez vários estudos da cultura indígena. E os índios, eles na época, eles não tinham uma escrita, era tudo oral, né? E aí o que ele fez? Ele escreveu essas coisas, ele fez um estudo. Então, por exemplo, outra pessoa que fez isso muito bem, que poucas pessoas sabem, eu acho que ele fez até mais que o Villa-Lobos, que é o Guerra Peixe. O Guerra Peixe fez inúmeras anotações de manifestações populares, principalmente do maracatu, do frevo, de toda aquela cultura nordestina lá. E isso aconteceu na palhaçaria também. Então, eles tinham uma coisa assim, mais ou menos estruturada, mas sempre aberto para o improviso, porque é aí que é o legal. E aí se catalogou essas gags. Igual eu falei para vocês, a tradução é como se fosse reprise, né? Então, tem umas que são famosinhas, por exemplo, Aqui Não Pode Tocar, onde a gente tem 3 palhaços. Então, 2 palhaços ficam tocando. E esses 2 palhaços são os palhaços que eu acabei de citar para vocês, que são Augusto. São os idiotas. São o lado criança da coisa, o lado ingênuo. Em determinado momento aparece um palhaço branco, que é a autoridade, e chega para eles e fala assim, aqui não pode tocar, aqui não pode tocar.
Aí os dois falam assim, bom, se a gente está aqui a gente não pode tocar, então a gente vai tocar ali. Aí dá 3 passos, entendeu? A coisa mais imbecil. Dá 3 passos adiante e vai tocar ali. E aí volta esse outro palhaço e fala assim, aqui não pode tocar. Bem, se aqui não pode tocar e aqui não pode tocar, então a gente pode tocar ali. E aí vai dar mais 3 passos adiante, entendeu? É uma coisa completamente ingênua. Mas é isso. Isso é coisa do circo. Agora, no teatro, ele é diferente. No teatro, ele já tem uma estrutura mais bem elaborada, né? O improviso vai estar presente sempre, tá, gente? Sempre. Mas ele já tem uma outra conotação, ele já está muito ligado ao teatro mesmo, que aí no teatro você tem as falas, né? Você tem quem entra em cena, são os quesitos técnicos, né? Quem entra em cena, quem fica na frente, não pode passar pela frente, passa por trás, porque se passa pela frente chama atenção. São todos quesitos técnicos. Então, é palhaço também, mas é diferente. Tipo assim, se a gente pensar, é música, né? É música. Mas isso aqui é samba. E isso aqui é forró. Quer dizer, é tudo música, mas são coisas diferentes. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Beleza? E aí, agora... Uma mão levantada aqui. Eu acho que a Maria Ferreira. Tem alguma dúvida, Maria Ferreira? Pode perguntar, Ferreira. Maria Ferreira, liga seu microfone, por favor, para a gente te ouvir. Luzia, boa tarde. Atrasada. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Agora consegui, viu? Entrei. Tudo bem. Pode falar, a senhora tem uma pergunta para fazer? Está com a mãozinha levantada, a senhora pode perguntar. Eu levantei porque eu estava tentando coisa, mas pode continuar que depois eu falo. Obrigada. Tá, imagina. Obrigada, Maria Ferreira. Eu que agradeço. Então, gente, agora eu vou trazer para um lugar que eu atuei muito, que é o hospital, né? O hospital é um lugar que o palhaço está lá muito presente. E isso se deu conta por causa de um filme, né? Se deu conta por causa de um filme, que é aquele que chama O Amor é Contagiante, que conta a história de um médico psiquiatra cujo nome é Pat Adams. Ele é vivo e, inclusive, ele tem um hospital que é completamente diferente desse hospital que a gente conhece, que é um hospital que é no meio do mato e que ele está mais voltado para o lúdico, para um local lúdico, do que para um local gelado, né? Porque o hospital hoje está diferente, né? Por exemplo, tem um hospital aqui perto que já tem ilustrações na parede. Por exemplo, se a gente for lá no Hospital das Clínicas, a gente, se não me engano, a pediatria no 8º ou 9º andar, 9º ou 10º, alguma coisa assim. Já é um lugar mais colorido, né? Porque entende-se que isso afeta diretamente na recuperação do paciente. Mas antes do Pat Adams fazer esse trabalho, na década de 80, já existia isso. Uma companhia que chama Big Apple Circle. Eu vou colocar isso lá no nosso grupo de WhatsApp, para quem tiver interesse, pesquisar esse grupo e tal. Eu também vou colocar o do Pat Adams também, tá? Só que as pessoas conhecem mais o Pat Adams, logicamente, por conta do filme. Mas
no século XIX. Já existia esse tipo de trabalho no século XIX. Onde a gente tem que conta a história do palhaço de chocolate. Alguém já assistiu esse filme? O palhaço de chocolate, o filme é maravilhoso. Eu não vou contar o filme, não, mas eu vou deixar o link lá para quem quiser assistir o filme. Mas nesse filme, em determinado momento, eles fazem essa intervenção. Eles vão em escola, se não me engano, e eles vão no hospital. Não, mentira, eles vão na escola, eu estou em dúvida, mas no hospital eles vão, porque o chocolate, em determinado momento, vou contar isso aqui, não tem problema não, para quem for assistir o filme, em determinado momento ele começa a namorar uma enfermeira, e aí a enfermeira pede ele para ir lá, alegrar os pacientes. E isso a gente está falando assim, do final do século XIX, início do século XX, por volta assim, de 1880 e tal. Mas muito bom saber isso, né? Assim, que ele sai do circo e tem espaço para ele em todos os lugares. Agora tem um lugar que ele está muito presente também. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem a Cruz Vermelha, né? Que são determinadas pessoas que vão em um local ajudar lá, se a gente, na Bósnia, por exemplo, que está em guerra e tal. E aí se criou uma categoria que chama isso. Uma categoria que chama assim Palhaço Sem Fronteira, que eu acho que isso veio dos Médicos Sem Fronteira, que tem a ver com a Cruz Vermelha. O que é isso? São médicos que iam para a área de guerra prestar socorro para o pessoal, né? E aí criou-se o Palhaço Sem Fronteira, que o trabalho é a mesma coisa, que os palhaços vão para a área de confronto, né? E lá tentar levar um pouco de cor para aquele ambiente completamente arrasado e mórbido, né? No mínimo macabro. E é fascinante, né? Porque cabe em qualquer lugar. Eu tenho dito isso incisivamente, né? Estou repetindo. Ele cabe em qualquer lugar. Agora, gente, eu vou mudar de assunto. Antes de mudar de assunto, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Vocês estão me entendendo? Estou falando rápido? Está sendo compreensível? Vocês estão gostando? Fala alguma coisa aí, gente. Manifesta aí, pelo amor de Deus. Porque nas outras aulas vocês manifestam a beça. É lógico que é prática, né? Que a gente... Não, vamos brincar. E hoje está sendo uma coisa mais cerebral. Né? Está muito bom. Tá bom? Tá bom. A fala tá legal? Não estou falando rápido, não? Não, tá bom. Então, obrigado. Então, continuando agora, vou falar a respeito do figurino, tá? Do figurino. Vocês devem ter visto por aí afora a ideia de um palhaço. Bom, eu não vou induzir. Eu quero que algumas pessoas manifestem para mim a respeito do visual do palhaço. Alguém quer falar alguma coisa assim? A respeito da veste, do penteado, das cores. A Sônia levantou a mão. Vai, Sônia, manda brasa. A Maria Helena também. Lá onde eu presto serviços, tem um grupo tem vários grupos, né, de palhaços que vão levar alegria para as idosas. E, normalmente, assim, cada um se batiza por um número, por um nome, assim, engraçado, maionese, linguiça, não sei o quê, uns nomes mais doidos. E as roupas deles
são, assim, berrantes, né? São roupas que chamam atenção, mas nada, assim, diferente, não. São roupas que eles adquirem até em bazar de usados, né? E veste de uma forma diferenciada, meio atrapalhada. E ali forma-se também uma... Aí eles formam uma história conforme a pessoa que eles deparam, né? Aí eles formam uma história, uma brincadeira. Aí depende do momento, aí a situação é de momento. Não tem nada programado. Exatamente, Sônia, perfeito, é isso mesmo. Isso é o mais legal, é o ser inusitado, né? A Maria Helena também quer falar, viu, Marcos? Olá, Maria Helena, manda brasa. Tá, o palhaço leva alegria para a gente, não só para a criança, mas para o adulto também. A roupa deles é muito colorida, o nariz, né? Sempre eles colocam o nariz, uma bola, né? Então, ele sempre procura fazer coisa que mexe com a mente da gente, que põe você autoestima, né? Eu, sinceramente, quando tenho um circo... Aliás, quando tinha, né, circo aqui, eu gostava muito de ir levar minhas meninas, que eu achava que a gente passava umas horas muito bem, sabe? Muito bom para a memória, para a gente mesmo, né? Porque o palhaço não é só para criança, não, para adulto também. Eu adoro, tá? Estou gostando de ver, de você falar, as coisas que você está interpretando. Eu estou amando, tá? Parabéns. Beijo para você. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado. Foi até legal você falar sobre isso, Maria. Eu vou pegar o gancho agora para eu não perder. Porque existem alguns equívocos, né, que as pessoas têm, e que estou aqui para esclarecer, tá? E que é o seguinte, a respeito de infantilizar o palhaço. Isso não é legal, sabe? Porque fica parecendo que o palhaço, ele, de fato, leva alegria, independente da faixa etária. É de criança até ocioso. Mas ele não precisa de ser um infantilóide, porque isso é uma coisa muito desagradável. E aí, por exemplo, às vezes ele está querendo ser bacana e às vezes ele vira um infantilóide com um adulto, com um ocioso, com um ancião, né? Com a criança. E não é nada disso. A criança, ela detesta ser tratada como... O adolescente, então, nem se fala, que ele está naquela transição, né? E fica... Não é nada disso. Isso aí é um grande equívoco. Tá? Mas o que você colocou, Maria, é fantástico. É exatamente isso. Ele pega toda a faixa etária. Ele não tem distinção de faixa etária. Tá certo? E aí, só deixar isso bem claro, gente, a respeito... Eu só queria pegar esse gancho para a gente não cometer esses equívocos quando a gente começar a atuar, tá? Por exemplo, se alguém aqui já faz parte de algum grupo, ou se quer montar um grupo, ou se quer fazer um trabalho solo, não sei, né? Ter noção dessas coisas, de não ser infantilóide. Ser engraçado é uma coisa, infantilóide é outra coisa. Até o nome é meio feio, né? Assim, infantilóide. Bem truncado. Né? Então, voltando aqui a respeito do figurino. Ô Zé, tem duas pessoas querendo falar. Pode falar. A Sônia levantou de novo, Sônia? Levantei de novo. Pode falar, Sônia. Uma coisa também que eu acho muito interessante nesse trabalho de palhaçaria com pessoas idosas. Eu falo de idosas porque é o trabalho que estou ligada, né? O que eu acho assim, interessante em hospitais, asilos, é que muitas vezes, através daquele trabalho, daquela dinâmica, né, que eles empregam, eles penetram no íntimo
da pessoa, coisas que às vezes nem a própria área de saúde consegue, eles, né? E quando eu sei que lá lá no lar onde a gente trabalha, então assim fazia-se essa apresentação, né? E depois os profissionais do RIS, vou assim dizer, né? Se reunia com a equipe multidisciplinar para discutir os efeitos junto àquelas pessoas que faziam parte do tratamento. E a gente notava, sim, que com as atividades, elas iam melhorando, porque coisas que a gente não percebia, como profissional, eles conseguiam, através daquelas brincadeiras, daquele contato. Sabe? É muito bacana, tem muitas facetas, né? Depende do olhar de cada um. É espetacular. Fantástico, Sônia, exatamente isso. Olha, você usou palavras assim de suma importância, que é a questão do olhar, né? De fato, essa questão do olhar é poderosíssima. Tanto que o palhaço ele comunica muito com o olho. Já repararam que ele tem o olho arregalado assim? Ó, porque ele conversa através do olho. Tem muito palhaço que é mudo. Por exemplo, eu sou um palhaço que fala um pouco, entendeu? Minha comunicação está mais no gesto, porque existem essas escolas. Então, aqui, ó, é o olhar diz tudo. Né? Talvez você não tenha dito com essa conotação, mas eu estou pegando um gancho assim, para ir trazendo informações para vocês. E é muito legal esse tipo de pesquisa de onde você trabalha ter prestado, porque assim, é preciso explorar mais esse campo e ver, né, que, de fato, as melhoras que esse tipo de atuação, como você diz, penetra em um lugar que a medicina, a alopatia, ela não vai. E aí a gente tem tem inúmeros casos, por exemplo, do quanto do estado do riso, o estado de alegria, ele fortalece o sistema imunológico. Olha só para você ver. Tem eu acho que ele era escritor, que ele foi diagnosticado, depois eu vou pesquisar e compartilho isso com vocês, tá? Eu só não vou falar o nome dele para não cometer um equívoco, mas a história eu sei. Ele era um escritor e aí ele foi diagnosticado com câncer e já era fase terminal. O médico deu para ele, tipo assim, 3 semanas de vida. Aí ele falou assim, bom, se eu tenho 3 semanas de vida e eu não tenho jeito mais, então eu vou voltar para casa, né? Porque não tem jeito mais, não tenho mais o que fazer. E eu vou assistir só coisas que me fazem bem, que me despertam alegria. Aí o cara danou entrar na comédia. Então, na televisão dele, jamais noticiário de jornal, nada disso. Era só coisas que despertavam emoções de alegria nele e tal, e tal. Pasmem, ele durou mais 15 anos. Ele durou mais 15 anos. Então, é fantástico. Eu acho que é isso mesmo. O trabalho que essa equipe faz lá, onde você trabalha, com certeza colaborem muito. Eu não sou um cientista da área médica, mas tem coisas que são notáveis, né? Então, é muito bom. Fico feliz em saber isso. Marcos, tem a Arlene que tinha levantado a mão. Você quer falar ainda, Arlene? Eu gostaria de falar para o Marcos que eu admiro muito o palhaço, sou fã, assim, número 1, entendeu? Se eu souber que tem um circo, a minha prioridade no circo é o palhaço. E eu fiquei, assim, saber do conhecimento dele, ele hoje explicando para nós aí, né, do nariz do palhaço, eu não sabia, né? Eu participo de um grupo também, além do traço de união, eu participo de outro grupo, que o nosso coordenador, ele é um palhaço, profissionalmente, sabe?
Então, assim, gente, eu admiro muito, mas admiro mesmo, sou fã número 1 do palhaço. Eu acho que assim, traz muita alegria. E além de alegria, eu acho que o palhaço ele é uma da sabedoria, assim, incrível. Eu amo o palhaço, viu, Marcos, né? Tá bom? Um Isso. grande Que bom, abraço. Arlene. Fico muito feliz com o seu depoimento. Um grande abraço. Para você também. Mais alguém? Temos a Maria Helena. Maria Helena? De novo. Pois não, Maria Você Helena. falou uma coisa muito certa. As coisas boas, eu fico na mente. As coisas ruins, eu mando pro lixo. E só assisto, só procuro as pessoas que eu gosto, que eu tenho prazer. Então, você está falando uma coisa muito boa. Eu já imaginava isso, agora eu estou mais satisfeita ainda. Porque eu estou aprendendo mais ainda, tá? Muito obrigada, tá? Um abraço. Eu que agradeço, Maria Helena. Um abraço. Gente, olha só, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. É o seguinte, o tanto que noticiário faz mal. Eu não assisto televisão, agora vocês vão ficar um pouco assustados, assim. Eu não assisto televisão tem 21 anos. Eu não assisto televisão. Eu botei na minha cabeça que eu não ia assistir televisão mais, e eu não assisto televisão mais. Eu tenho uma televisão aqui, mas ela não passa nada. Ela só serve para assistir filme que eu quero. Por quê? O noticiário, gente, infelizmente, ele é programado para arrasar com a gente. São notícias catastróficas, mas vem para deixar a gente lá embaixo. Agora, isso quer dizer que eu não sou uma pessoa que estou antenada no que está acontecendo? Claro que estou, mas eu optei pela internet. Porque assim, se eu ligo na Globo, só passa aquilo. Tem uma emissora só que eu gostava de assistir, que era a TV Cultura, que é o Canal 9. Agora, todas as outras emissoras, infelizmente, o noticiário ele não nos favorece. E assim, na pandemia, eu senti isso assim na pele. Eu lembro assim, que no início da pandemia eu fiquei apavorado, sabe? E a maioria das coisas que eu estava buscando na internet para me atentar, assim, para eu me sintonizar, como é que estava a escala de contaminação, aquela coisa e tal. Às vezes eu ficava sem ar, de tanto que me fazia mal. Eu falei, Deus me livre, eu não quero ver isso. Não, chega. Porque, assim, é arrasador. Mas naquele momento eu não tive jeito, sabe? Eu precisava de saber quando é que ia ser a minha vacina da minha faixa etária. Eu precisava de saber quantas doses eu ia tomar. Eu precisava de saber quais eram as precauções, sabe? E aí não teve jeito. Eu fui obrigada, mas assim, hipótese alguma, eu seleciono mesmo. E a Maria falou uma coisa interessantíssima, a questão da amizade também, né? Para que eu vou ter... Não sei, assim, as pessoas, você vai lá no Facebook dela, assim, ela tem 5.000 amigos. É humanamente impossível uma pessoa ter 5.000 amigos, entendeu? Amigos, a gente, talvez numa palma da mão a gente tenha amigos de verdade. Talvez, olhe lá. Mas se você tiver um amigo de verdade, já está ótimo, porque esse vale ouro. Tá? Então, assim, eu estou só pegando o gancho, tá, gente? Acho que eu estou desviando um pouco, mas isso é legal saber a importância de como notícias boas, o estado de graça, o estado do riso é importante para a nossa saúde, para a nossa longevidade. E o palhaço tem tudo isso com ele. Agora, eu estava falando a respeito do figurino, né? E aí eu quero falar o seguinte, não existe lei, regra, tá, gente? Mas tem umas coisas que são equivocadas demais. Porque o palhaço, ele de fato ele é exagerado, ele tem a roupa larga e tudo e tal. Mas a gente tem que saber montar o nosso figurino. Não pode
pode ser exagerado, mas, assim, tem coisas que não... Tem coisas que vão contramão do que, de fato, tem uma funcionalidade. Porque, assim, aquela peruca coloridaça, né? Que cada lugar é uma cor, é aquela coisa enorme, um óculos gigantesco, tampando a cara toda do palhaço, é no rosto dele que estão todas as expressões, ele precisa se expressar, e a pessoa se esconde, bota um óculos gigante, uma peruca que tampa o olho, e tudo muito sujo, tipo assim, rosa com azul, verde, nariz fluorescente com lantejoula, nada a ver. Por isso que eu comecei a aula falando a respeito da cor do nariz do palhaço, por exemplo. Um grande equívoco é palhaço de nariz verde. Ué, o que é isso? Palhaço de nariz verde? É marciano? Não, isso é fluxo sanguíneo. Né? Palhaço com nariz amarelo, o que é isso? Está anêmico? Hepatite C? Entendeu? Não, não é isso. Então, esses são equívocos que as pessoas cometem porque não chegou o conhecimento até elas. Né? Mas aqui a gente sabe disso. Por que o narizinho é vermelho? Por que eu uso só 3 cores? Que é o branco, o preto e o vermelho? Porque cada cor tem a sua função. Por exemplo, o palhaço, eu já falei para vocês, ele tem que ter o olho aberto, porque ali é a comunicação dele. Às vezes até mais que a fala. Porque quando fala demais, fica cansativo. Já viu aquela pessoa que fica falando sem parar? Quando você vê, você está exausto, você sugou sua energia toda. Em vez de você sair leve do espetáculo, você sai pesado. O que é isso? Tem que ser o contrário. Você compreendeu? Então, é isso. A cor branca, a gente passa o branco aqui no olho, é justamente para abrir o olhar, dar aquela... ali seu farol. Então, por isso que a gente passa o branquinho no olho, né? Aí você pode contornar aqui, o olho com preto, porque aí realça mais o traço. Sabe aquela pintura que mulher faz, assim, no olho? Você pinta de branco e passa aquele pretinho aqui, fica fantástico o olhar, abre demais. Outra coisa que é legal saber é o preto. O preto já deu uma ajustada, que ele é para realçar os traços, né? Então, por exemplo, a sobrancelha, a gente costuma fazer 2 vezinhos aqui, para mostrar que eu sou muito paspalho, muito idiota. Que é isso. Né? Eu faço 2 tracinhos aqui, isso acentua o meu lado ingênuo e idiota. Fico mais idiota do que eu já sou. Tá? O vermelhinho é para corar. Então, eu passo um vermelhinho de leve aqui, igual a mulher passa o blush aqui. É o blush, para falar que eu estou saudável aqui. Eu passei o blush, pum, aqui, tudo, né? E acabou. Não tem... E a orelha também. A gente passa na orelha e o nariz vermelho. Já foi. Não tem mais nada disso. Porque carnaval... Uma coisa mais equivocada que palhacinho com coraçãozinho na bochecha, gente. O que é isso, aí? Tem que distinguir palhaço de carnaval. Tem palhaço no carnaval? Tem. Mas aqui eu estou falando de uma coisa mais técnica mesmo, profissional, com estudo, etc. E tal. É uma coisa mais erudita. De fato, a gente aqui está falando de uma coisa erudita. Não é qualquer coisa, né? Não, uma coisa com fundamentos. Pois não. Também tem, né, a questão do nome palhaço, né? Ser utilizado de outras maneiras, né? Pessoas que brigam com outro, você é um palhaço, né? Deixa de palhaçada. Então, tem essa questão também, né? De usar de outras formas. Exatamente. E aí a classe fica pé da vida. Assim, como assim, poxa? Tá usando aí o nome de palhaço para esse cara que é um corrupto, um canalha, né? Um vigarista. Uma pessoa que é completamente ao inverso, porque o palhaço ele é um ingênuo, ele é um paspalho. Aí vem aquele cara malicioso e aí faz a maior barbaridade, assim, seu palhaço, pô, nada a ver, né? Chama ele do que ele é mesmo, canalha, entendeu? Vigarista.
Principalmente para político, se usa muito assim, você é palhaço. Não, você é o corrupto, é o mais adequado. É mais adequado chamar ele de corrupto, mas de palhaço não. Exatamente, Daí, boa colocação. Outro equívoco também, eu já falei do nariz colorido, falei dos coraçãozinho, agora estou falando só da maquiagem, né? Agora eu vou falar a respeito do figurino, por exemplo. Aí começa, aí é uma farra, porque a pessoa coloca um arquinho de Minnie e acha que é palhaço. O que a Minnie do Mickey Mouse tem a ver com palhaço, gente? É personagem. São coisas completamente diferentes, entendeu? Às vezes a mulher veste uma roupa de Cinderela e acha que é palhaço. Não, pode ser até engraçado, mas palhaço passou longe. Porque, assim, palhaço é um ser comediante, mas a comédia, ela é vasta. Porque, de fato, fala se não fica engraçado. Um homem grande, cabeludo igual Tony Ramos, vestir uma roupa de bailarina, com os cabelos pulando assim para fora da roupa aqui no peito. Fica engraçado, né? Mas não é o que a gente está tratando aqui. Engraçado mas não é o que a gente está tratando aqui. Pode até ser uma vertente de palhaço, mas não é o nosso estudo aqui. Porque se eu ficar falando a respeito das vertentes, demais aí é excesso de conteúdo. Vamos conter aqui só no nosso palhaço Augusto mesmo, e com o passar dos anos a gente vai descobrindo as coisas. Então é isso. Veste a roupa do super-homem, veste a roupa do super-homem, põe o nariz de palhaço e acha que é palhaço. Ué, o que é isso? Que mescla é essa, gente? Misturou tudo aí. Bagunçou. Não. O palhaço, assim, a gente tem que saber usar as tonalidades, sabe, gente? Aquela farra, aquele carnaval, a roupa calça verde fluorescente, com a camisa, metade dela laranja fluorescente, e a outra metade xadrez, aquela farra. Não, nada a ver, nada a ver. Sabe por quê? Esse palhaço que a gente está estudando, ele é um palhaço que ele usa roupa que é o que deu para ele, entendeu? Às vezes foi doação. Então, por isso que a roupa dele é gigante, porque o defunto era maior, entendeu? Então, você vai lá no bazar e tudo, você vai comprar coisas assim, mas você não vai ficar... principalmente se for atuar em hospital. Precisa chegar lá assim, ó, parecendo um vagalume, o paciente é perigoso ele até morrer, ué. Porque, assim, em vez de você sarar o cara, ajudar a sarar, você está matando o cara. É informação demais, ué. Você compreendeu? Então, tem que saber dosar as roupas. Então, por exemplo, o que fica legal? Uma roupa curtinha. Né? Por exemplo, eu comprar uma roupa esmirrada que não tampa a minha barriga. A barriga fica exposta. E, principalmente, se eu sou um pouco mais gordinho, e aí a barriga fica para fora, fica engraçado. Né? É um exagero, por exemplo, assim, essa roupa é nitidamente que ela não está de acordo com o meu tamanho. Entendeu? Por exemplo, o sapato dele é muito grande, por quê? Porque é o que tinha. Ele não tem grana para comprar, porque o palhaço ele é pobre, entendeu? Ele vive de doações, ele só tem condições de comprar no bazar, e olhe lá, entendeu? Então, é o que aparece. Então, apareceu um sapato grande, apareceu uma roupa grande, essa é a roupa, entendeu? Apareceu uma roupa pequena, mas eu preciso de me vestir, essa é a roupa. E é muito legal isso. O exagero da coisa está aí. Agora, o exagero nas cores é uma catástrofe, gente. Então, a gente vai ter exercício também, eu já vou falando assim, para vocês irem no guarda-roupa de vocês e escolherem umas...
quando vocês forem montar os palhaços de vocês, forem montar o palhaço de vocês irem no guarda-roupa, pegar aquela roupa que vocês não usam mais. E aí, provavelmente, aquela roupa já não serve mais, porque ou você cresceu, ou emagreceu, ou engordou, porque a gente é assim, né? E aí você experimenta ela. Se ficar ridículo, tá boa. Entendeu? Porque o palhaço ele é ridículo. Mas ele é um ridículo dentro desse limite. Pode tudo, mas não pode de qualquer jeito. E aí, se você não tem mais, todas as roupas que você tem no seu guarda-roupa são roupas do seu uso e tal, porque você doou, né, as roupas. Quando você for no bazar, for no brechó, dê atenção a isso. Vá lá e compre aquela roupa que vai ficar muito grande em você ou vai ficar muito pequena. Essa é a roupa ideal. E também pensar em coisas mais lisas, não muito rebuscadas, assim, sabe? E tentar combinar. Assim, isso é particular. Eu acho que quanto mais neutro, fica mais legal. Olha só como é que eu faço. Eu uso uma blusa branca, normalmente uma blusa branca, uma gravata e uma calça. Como eu estava fazendo espetáculo, né, eu mandei fazer um figurino para mim, mas aí eu fui lá na loja, escolhi um tecido xadrez, que xadrez para palhaço fica excelente. Aí pedi a costureira para fazer um coletinho, uma bermuda e só. Na verdade, eu fiz 2. Eu fiz uma calça, uma bermuda e um colete. E a outro conjunto é um colete e uma bermuda. Então, por exemplo, se você quiser trabalhar com cor, faz isso que eu fiz. Você vai lá, para quem costura aí, é legal demais também. Minha sugestão, para quem quiser fazer o seu figurino, compra um tecido de bolinha. Por exemplo, você tem um tecido branco com bolinha marrom. Pode ser bolinha, as bolinhas grandes, fica legal demais. Ou bolinha pequena, bolinha grande fica muito legal. Aí você faz tudo, você faz um vestido. Né? Ou se não, xadrez. Mas você faz tudo de uma cor só. Entendeu? Para não virar aquele árvore de Natal, né? Senão vira árvore de Natal. Alguém quer dar alguma pergunta, gente? Nós já estamos caminhando para o fim aqui. E o assunto é vasto. A gente tem muitas coisas para conversar. E 1 hora é pouco. Alguém quer fazer alguma pergunta com relação ao figurino? Dúvidas? Não? Luzia levantou a mão. Vai, Luzia, manda brasa. Mas só um instante. Ô, Daíne, você fez o print? Sim, estou fazendo aqui. Ótimo, obrigado. Eu cheguei atrasada, então eu perdi uma parte. Mas eu acho que o palhaço tem uma finalidade, né? No seu caso, você está falando aí que quando a pessoa vira um palhaço, ele tem uma finalidade. Então, a finalidade dele é fazer as pessoas virem. Mas dentro do limite de que, por exemplo, você fala, vai visitar doente, e chega lá de amarelo, você chega coradinho, você chega com a expressão alegre, porque você vai tentar levar alívio para a pessoa, levar saúde, né? Levar alegria. Então, você tem toda uma finalidade no seu serviço de palhaço, no ser palhaço. Né? Você vai para a criança, você vai mais possível alegria para a criança, para levar saúde, principalmente brincadeira, para ele esquecer que ele está doente. Né? Criança, principalmente, para esquecer que está doente. E eu já fiquei muito doente e muita gente já me fez rir, já me fez ficar alegre. Dentro
da doença dentro do hospital. Mesmo que não estivesse vestido de palhaço, já me levaram muita alegria. Então, eu acho que o palhaço, do jeito que você fala, tem uma finalidade. A finalidade é alegrar, levar saúde, levar alegria, né? Para que a pessoa fique para cima, ao invés de ficar para baixo. Luzia, fantástica a sua colocação. É exatamente isso. Ele tem uma funcionalidade mesmo, ele tem uma função social, né? E a função, nesse caso, dessa intervenção, é exatamente essa. E isso é muito legal que você falou, muito porque importante. às vezes eu não estou maquiado, mas eu já conheço toda a técnica. E aí eu já chego com uma energia positiva. Então, a pessoa sente isso, igual você falou assim, estive internada, e pessoas que não estavam maquiadas, não estavam aparentemente palhaços, mas elas chegaram com uma energia tão do palhaço que eu percebi isso, e isso afetou na minha recuperação. Isso. Então, é isso. Isso mesmo. É muito importante, e eu acho que como diz, Deus abençoe vocês, que vai nos lugares levar alegria para os outros, levar alegria principalmente para doente, porque ainda mais com essa pandemia que a gente está aí, está um caso sério, tem tanta gente triste, né? Verdade, Luzia, muito. Muita gente depressiva, Não, a depressão, assim, disparou. Puf. Exatamente, por causa assim, a mídia não pode divulgar. A mídia não pode divulgar, mas assim, o número de suicídio por causa de depressão aumentou drasticamente, porque a pessoa fica depressiva e ela não dá conta. Então, a gente realmente precisa de alegria. Precisa de alegria, precisa de coisas boas, precisa de notícias boas, para a gente poder continuar sobrevivendo. Isso mesmo, Luzia. Deixar a depressão tomar conta da gente, porque, no caso, eu, por exemplo, como eu já falei muitas vezes, eu participava de grupo, participava de viagem, e agora eu só tenho a minha família. A minha família nem é grandinha, então a gente junta aqui, joga bingo, valendo 25 centavos, para poder juntar todo mundo em volta de uma mesa. E a gente vai levando a vida, porque não pode sair. Isso Quando mesmo, você pensa em sair, inventam, teve mais uma cepa de uma pandemia, aliás, diferente, né? E aí, pronto, a gente fica dentro de casa. Mas muito obrigada, você está fazendo um favor enorme, contando, explicando também, né? Até porque eu não sabia nada de nariz. Por que o nariz vermelho? Vocês querem levar tudo para a saúde. Isso mesmo. Muito obrigado, Luzia. Muito obrigada a você. Gente, para casa, vocês vão fazer isso, que é o seguinte, vocês vão no guarda-roupa de vocês vão escolher a peça, um conjunto, né? Que vocês não usem mais, mas que tem assim, ou ela vai ser exageradamente grande, ou ela vai ser exageradamente pequena, tá? E isso vai ser o figurino de vocês. Quem quiser costurar, pode costurar também, mas que seja um tecido só. Por exemplo, eu escolhi um xadrez cinza, vermelho e azul. Aí você faz um figurino só com esse tecido, tá bom? Pode usar um tecido assim, enrolando no corpo, como se fosse um vestido. Não, aí tem que fazer o corte, costurar. Tudo. Aí não. Isso eu não sei. Agora, quem não tiver isso, se puder ir num bazar, normalmente as peças no bazar costumam ser, tem de R$2, R$3, no máximo R$10.
Aí compra lá uma coisa para vocês, mas que seja assim, ou exageradamente grande ou exageradamente pequena. Tá? E maquiagem não precisa de fazer ainda, porque eu vou passar para vocês depois essa questão da maquiagem, o que pode ser feito. Uma coisa que você pode fazer é o seguinte, para quem tem batom, então passar assim, ó, de levinho aqui na bochecha, tá? Quem não tem nariz pode pintar o nariz de vermelho e só. Nada mais além disso. E o cabelo, se quiser fazer um penteado assim meio bagunçado, assim arrepiado, ou passar um gel para ficar bem lambido, não sei, pode inventar aí. Tá? Mas invente um penteado que seja exagerado, extra cotidiano, e o figurino vai ser esse, uma roupa que seja ou exageradamente grande ou exageradamente... Em geral, nossos cabelos cresceram muito nessa pandemia, que a gente não saía para fazer um corte. O meu, por exemplo, tá longuinho. Então vai dar para fazer um penteado bem bacana. Ou, se eu souber fazer, eu faço. Isso. Então tá bom, gente, esse é o nosso para casa, e aí eu vou postar lá no grupo... Pode ser peruca? Pode, mas só não pode ser aquela peruca colorida, não. Pode ser peruca. Mas uma peruca normal, assim, ou do cabelo castanho, preto, ou louro. Mas aquele trem colorido, não. Aquilo lá não faz parte da minha escola. Tá? Ô, Marcos, pode ser um chapéuzinho? Chapéu é legal, pode. Chapéu é legal, pode. Tá? Ô, gente, então é isso. Fiquem com Deus. Mais uma vez eu agradeço a vocês. Estou muito satisfeito. Adoro vocês. Tchau, muito obrigada pela participação. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Foi muito boa a aula. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até. Tchau. Tchau. Tchau para todos. Tchau para todos. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.